Só, a unidade de Rio do Sul, de Santa Catarina, do Colégio Particular COC, deu espaço para ensinar, durante disciplina de redação, que o presidente Jair Bolsonaro armou o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. A afirmação foi feita durante aula virtual conduzida pela professora Tanay Gonçalves Notargiacomo. Ao falar sobre violência na política, a professora garantiu que Bolsonaro não foi vítima de crime político no decorrer da campanha eleitoral de 2018. Apesar de o então candidato ter sido esfaqueado por um homem que foi filiado ao PSOL, ela definiu o caso como protagonizado por popular, um mero civil da sociedade. Sobre o caso da vereadora assassinada em março de 2018, a situação foi diferente, ao menos na visão da professora. Indo contra todas as investigações, ela garantiu que Marielle foi vítima de violência política armada pelo homem que é o atual presidente da República. Vamos assistir. A facada que Bolsonaro tomou foi uma violência política? Sim, o Davi, na verdade o que aconteceu, né? A violência política ela é praticada por políticos. Bolsonaro levou uma facada? Levou, foi uma violência? Foi, mas não foi praticada por político. Foi um popular que fez, né? Foi um civil que fez isso. Agora, o que o Bolsonaro armou, né, para matar Marielle Franco, ele sendo um político, matando uma outra política, isso sim é uma violência política. Entendeu? O esquema? O que é isso o quê, Júlio? Não, gente, a violência política, ela é uma violência praticada por políticos contra outros políticos ou tentantes a candidatos. É a tentativa de, às vezes, anular a possibilidade de alguém se candidatar, de alguém ser eleito. Por quê? Porque não concorda com aquilo, porque não quer uma pessoa LGBTQI+, sendo candidata e eleita, porque não quer uma mulher sendo eleita, porque não quer uma negra ou um negro sendo eleito. A Marielle, que estava tentando combater as milícias, tendo em vista que as milícias são organizadas por civis, por militares, etc., a Marielle ela foi morta para que ela parasse de tentar combater as milícias e investigar. Isso foi uma violência política. Silenciar políticos, mas não um aleatório, tipo nós, assim, somos aleatórios, entendeu? O cara da facada não trabalhava para outro partido, mas se ele fosse de um partido político que realizou a facada, sim, seria uma violência política. Daí sim, com certeza, Ana. Fala da entrevista contra o Lula de atacar porque ele... Sim, isso é uma violência, não é física, é simbólica, entendeu? Tá então, Fiuza, estamos ainda meio perplexos aqui com isso. Bolsonaro armou a morte de Marielle. Queremos ouvi-lo, Fiuza. Essa professora sabe tanto de política quanto o Lewandowski sabe de vacina, né? É isso. O Brasil, o problema principal é que a questão das instituições foi avacalhada no Brasil por panfletos, né? Por panfletagem. Por isso é que eu digo, muitas vezes as pessoas dizem, não, porque esta doutrina, né, é uma doutrina, aí dão vários nomes aí, do espectro político, direita, esquerda, não sei o quê. Isso aí não é uma doutrina, né, Vitor? A gente olha para isso e vê que isso é uma panfletagem miserável, né? Miserável. E o que a gente se ressente é que esse tipo de situação, em sala de aula, isso acontece no Brasil inteiro. Isso é em todo o território nacional, em todos os níveis de ensino, né? Não é 100%, evidentemente, mas isso é uma epidemia. Isso é uma epidemia. E eu falo tranquilo porque eu sei que todo mundo que está me assistindo já ouviu casos assim, em grandes centros, em escolas públicas ou particulares. E não é só Bolsonaro, não. Eu lembro de eu até escrevi sobre isso, era um teste pré-vestibular que procurava todo petista, né, assim, na sua forma, e que procurava associar, resumir o governo Fernando Henrique Cardoso, e a resposta certa era o governo do apagão, né, da crise energética, sendo o governo que fez o Plano Real, né, a maior reforma econômica da história contemporânea do Brasil, talvez de toda a história, né? E isso era numa escola de elite. Também vi numa escola de elite, também escrevi sobre isso, a tese de que o impeachment da Dilma Rousseff não existiu, que ela foi deposta, que ela sofreu um golpe de Estado. São essas coisas que a gente vê
na educação brasileira, nas salas de aula. Então, o que nós precisamos trazer não é eu acho, uma dicotomia, né? Isto é uma doutrina, nós vamos responder com a doutrina do outro lado. Não, isso aí é vagabundagem. O nome disso é vagabundagem. Isso é uma cartilha, uma panfletagem. Nem serve a uma doutrina. Quer dizer, não, eles estão criando, estruturando um negócio. Não, eles estão fazendo uma cartilha. São kits de 1,99 de heroísmo, né? De revolucionário. Che Guevara de broche, de burguesia, né? É só isso. E eles vivem disso, né? Eles vivem de trazer essa expectativa revolucionária, esse charme. Pensem nessa palavra, charme, né? Pensem na Jane Fonda dizendo a Covid é um presente de Deus para a esquerda. A Jane Fonda não tem nada de esquerda, essa esquerda aí que o mercado valoriza, altruísmo, consciência, sensibilidade. É isso que o mercado compra como esquerda. Senão a Jane Fonda não estava se auto-intitulando de esquerda. Então ela não tem nada disso, ela é rica, é uma burguesia egoísta que quer tudo para ela e finge que está sendo protagonista de uma revolução. Isso é uma praga, isso não é ideologia. Que coisa horrível, hein, Augusto? Isso é analfabetos, né? O problema principal é isso aí. Eu, quando morava em Porto Alegre, minhas filhas vieram com um comunicado dos professores que tinham entrado em greve, colégio particular, caro. E eles iam entrar em greve e estavam explicando por quê. Aí eu li, comecei a notar os erros de português, que devem ser demitidos todos por ignorância, não sabem lidar com a linguagem, porque o cérebro não é dividido em compartimentos estanques, né? Aqui eu sou inteligente, aqui eu sou uma besta quadrada, você é uma besta completa. Essa mulher, ela não me espanta pelo seguinte: primeiro, eu acho melhor o sistema que se usava quando eu era aluno de colégio, que você não estudava os fatos presentes, porque você precisa de um tempo para que você tenha a perspectiva histórica do fato. Então a gente parava uns 30 anos antes e uma besta quadrada dessa aí não teria chance de tentar ensinar alguma coisa. Melhor assim. Agora, você tem em todo o ensino esse tipo de praga. Há uns 3, 4 anos, o diretor, dono de um colégio muito conhecido em São Paulo, poderoso, ele falou: você podia dar uma olhada nas minhas apostilas para ver se elas são bem feitas e tal. E aí eu fui achando que era para dar uma olhada no português, né? Na redação das coisas. Eu comecei a ler uma história, desde a Guerra do Paraguai, que era fake total, só mentira. Aí eu falei: olha aqui, você tem simplesmente professores comunistas escrevendo a versão comunista da história, demite todos, que ele não fez. Agora, o que você vai esperar das apostilas quando você entrega o controle disso, do seu conteúdo, para um sujeito, era o caso, que tinha feito o que o Milor definiu muito bem, né? Ele investiu na luta armada para depois ter uma velhice tranquila, com a Bolsa Ditadura. Então esse cara estava numa bolha, ganhando dinheiro, Bolsa Ditadura, e escrevendo besteira. Se você entrega para uma pessoa dessas o controle do conteúdo, você vai esperar o quê? A verdade? Não, isso aí. Você, Ana. A gente ainda não está ouvindo a Ana? Será que está fechado o microfone da Ana? Vamos tentar de novo. Agora sim, Ana. É uma tristeza, né, Vitor? Porque acho que a tristeza maior é a constatação de que o que a gente acabou de ver e ouvir não é uma exceção mais, né? Eu tenho muitas amigas no Brasil, muitas mães que me relatam e me mostram o conteúdo das escolas, as perguntas das professoras, uma série de falácias nesse sentido aí que é realmente assustador.
Acho que a gente deveria ter, eu não sei, né, se existe isso, mas deveria ter uma plataforma única, nacional. Fica aí uma ideia para alguma empresa privada, para algum braço, alguma ONG, mas uma plataforma onde os pais, as mães pudessem denunciar esse tipo de absurdo, porque isso aí você confunde muito uma criança que está em desenvolvimento, que não tem a menor capacidade de discernimento, né, daquilo ali, primeiro daquele assunto, e um assunto abordado de uma maneira muito leviana, política, como o Fiuza muito bem colocou, usada de uma maneira aí para passar a impressão, né, não, somos o lado bom, e esse governo aí é tudo de ruim, é fascista. Eu já recebi, Vitor, material de alunos, filhos de amigas minhas, dizendo que esse governo que está aí hoje, o governo do Bolsonaro, é fascista. E explique por quê. E aí a criança ali, na sua dificuldade, primeiro de entender sequer o que é o real fascismo, né? Mas espera aí, eu moro num fascismo, o meu país é fascista, é isso? E isso tudo que a gente está vendo, não só apenas nas salas de aula, aqui está acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos, Vitor. Isso não é uma exclusividade do Brasil. A minha enteada chega em casa também aqui na Califórnia com conteúdos, no mínimo, suspeitos, onde a gente gasta um tempo explicando, não é bem assim. Ela já chegou em casa dizendo que o capitalismo era malvado, que o capitalismo empobrecia mais ainda as pessoas necessitadas, e tivemos que sentar e explicar exatamente, né, toda a história do capitalismo, enfim. Então, que quem sabe a gente não acha aí uma plataforma para que os pais possam denunciar esse tipo de atitude, que isso aí é um crime, uma violência contra a criança. Diga, Zé. É muito estranho que esse proselitismo político nas escolas, ele é muito antigo, né? O que a gente vê aí é a atualização da civilização e das escolas. Esse caso aí que a gente acabou de ver, esse absurdo aí, só foi possível mostrar porque as aulas estão acontecendo online. E eu até ironizo de que as aulas online hoje, dependendo evidentemente da turma, elas são para os pais, porque os alunos não acompanham. Me relatam aqui que o pai chega lá, está o aluno deitado, fazendo uma coisa com o computador ligado em outro assunto. Então os pais acompanham mais. E a gente vê claramente que isso aí, essa gravação, foi uma aula online. Eu sempre digo que a dificuldade maior de fazer esse tipo de proselitismo ridículo nas escolas, por parte dos professores, a dificuldade, é porque agora os pais, Ana, estão muito mais presentes e acompanhando o conteúdo. É por isso que eu sou contra a história de escola sem partido, de definir regras para professores. Escola é um lugar para pensar, inclusive para ensinar professores como estes, porque os próprios alunos estão revoltando e estão comprovando que o professor está errado. Um professor assim, numa escola de um determinado nível, não sobrevive, porque os próprios alunos desmentem lá na própria aula, através de matérias, através de conteúdos na internet, de que o professor está viajando. Então, eu acho, na verdade, que nós estamos chegando a um ponto que os próprios pais estão dirigindo os professores, e isto é muito bom. As reclamações contra professores nas diretorias estão aumentando muito, e os professores estão atentos a isso. Eu tenho acompanhado aqui. Os diretores estão recebendo reclamações de pais. Os pais estão muito atentos. Antigamente, não. Você colocava o aluno na escola e o professor tomava conta. E se chegava a absurdos assim, né? Agora, não. Eu acho que os pais estão mais atentos e vou te dizer, até os professores hoje estão mais conscientes, e acho até que é minoria professor desse tipo e que faz esse tipo de proselitismo.
acho, principalmente em faculdade. O professor que for com esse tipo de explicação ou de papo, ele é até colocado para fora numa sala de aula.